Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Priscila, sou doutora e tenho estudado há bastante tempo essa questão da inclusão e vim aqui hoje compartilhar nesse vídeo uma continuação do que a gente já estava falando anteriormente, que é a questão da adaptação de atividades, das aulas, né? Como a gente de fato possibilitar uma inclusão nas escolas. Esses tempos eu vi um vídeo que me deixou muito triste, fiquei até pensando em fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, que era uma pessoa falando, né, contra, não deve, essas crianças autistas e com outros transtornos e deficiências não deveriam estar na escola, ou que a escola tivesse uma sala separada, né, tudo aquilo que já aconteceu e que a gente tem lutado tanto para reformar, mudar, transformar, e aí de repente uma pessoa com uma alta visibilidade dizendo isso, a inclusão não acontece na escola, é uma falácia, uma enganação. Sim, nós estamos caminhando, tem muita coisa boa acontecendo e depende de nós, professores, família, gestão escolar, para que isso aconteça de verdade, né? E por isso a gente está aqui lutando para que esses indivíduos tenham esses direitos ou que eles de fato aproveitem desses direitos, que eles possam de fato usufruir daquilo que tanta gente lutou ao longo de anos para conquistar. Então hoje eu vim aqui falar sobre a atividade, a aula. Esses dias um colega meu me perguntou assim: Priscila, eu estou com 2 alunos com TEA e eu preciso fazer um material, uma atividade, o que eu faço? Como é que eu começo? Eu faço atividade, eu faço um material, e era um professor de história também, assim como eu. O que eu faço? Gente, então uma dica que eu vou dar que funciona muito bem comigo, e isso não é invenção da minha cabeça, é fruto de muito estudo que eu tenho feito aí ao longo dos anos, com muitos autores, muita gente que tem estudado em relação a material de apoio e atividade, certo? Então assim, a cada bimestre seria bacana você preparar um material de apoio. Mas eu preparo um para todos os meus alunos? Não. Todos os alunos que têm diagnóstico, por exemplo, ou aqueles que não têm, mas você adapta a atividade? Não. Você vai observar o seu aluno, aquilo que a gente tem falado exaustivamente aqui nos vídeos, né? Eu conheço meu aluno, eu conversei com o profissional da sala de recursos, eu conheço a família, eu conversei com o apoio, eu conversei com o próprio aluno, então eu sei quem ele é, o que ele precisa. Então eu vou fazer um material de apoio para esse indivíduo. Em alguns momentos você pode até aproveitar alguma coisa que você fez para ele, para um outro aluno que tem alguma dificuldade semelhante, mas igualzinho, gente, nunca vai ser. Ninguém é igual, né? Ninguém. Como é que a gente pode ter o mesmo formato? Então, o que eu sugiro, tá? Você fazer um material de apoio claro, objetivo, com informações, a partir daquilo que você tem como objetivo que esse aluno aprenda. Então, qual é o meu objetivo? Eu vou dar um exemplo assim. Eu sou professora de história. Agora, no 2º bimestre, no 8º ano, eu estou trabalhando revoluções inglesas, a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos. Então, o que é que dentro desse conteúdo sugerido pela BNCC e as habilidades que vem junto com esse conteúdo lá sugeridas pela BNCC, o que eu quero que esse aluno aprenda, até onde ele chega, né? O que eu preciso ensinar? De repente nem é esse conteúdo, a gente já falou sobre isso, mas vamos supor que sim, que os seus alunos estejam acompanhando relativamente e que você consegue adaptar a atividade nessa temática, tá? Porque a gente sabe que de repente você vai ter um aluno que não está alfabetizado, que você vai ter ali uma criança que não tem nem a coordenação motora fina definida, estabelecida. Então, vamos partir do princípio que você tem alunos e alunas que estão acompanhando essas habilidades, esse conteúdo, mas que precisam de uma adaptação. Então, eu sugiro que você faça um material de apoio bem dividido. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, a Revolução Francesa, eu faço para a Revolução Industrial, eu faço parágrafos curtos,
muito diretos. Então eu vou dizer, olha, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, aconteceu no século tal. E aí no ladinho eu posso fazer um glossário do século, né? A 18 é o XV3 pauzinhos lá. Eu faço glossário de palavras dos números romanos, já para acostumar esse indivíduo a buscar aquilo que ele não sabe, olhar para o lado ali da atividade, ali você tem um glossário. Pois bem, ou no final daquele texto, e aí você coloca, né, com muita simplicidade. Muitas vezes seria, se é uma criança TDAH, por exemplo, você pode separar com espaços o parágrafo. É importante que você inclua imagens, que você inclua esquemas. Então ali você mostra aquilo que você acha que essa criança vai compreender e aquilo que você quer que ela aprenda. Então o material de apoio eu sempre divido em tópicos, né? Eu divido dentro da Revolução Industrial. Então primeiro eu faço uma apresentação, por que aconteceu na Inglaterra. Aí sim eu monto atividades logo em seguida. Pessoal, uma sugestão é que essa sua atividade seja muito parecida com a atividade que você vai dar na sua avaliação, se houver necessidade de fazer uma avaliação. Tá? Então, não faz uma coisa muito diferente, aquilo que ele já está acostumado a fazer. Então, se você faz uma atividade de preencher lacuna, de respostas curtas ou mais longas, elaboração de um texto ou ligar pontos, então esse modelo que você criou é o modelo que você vai usar depois na sua avaliação, certo? Então você criou esse material dividido. Bom, primeira etapa eu vou mostrar aqui onde aconteceu a Revolução Industrial, por que aconteceu na Inglaterra, porque esse pioneirismo inglês, o que é a Revolução Industrial, que conceito é esse? Então saiu da manufatura, o que é manufatura? Né? Mas o livro didático já não faz isso? Faz, mas em geral com textos muito longos, com nem tantas imagens, não tem um glossário, então você está adaptando esse material, certo? Então você colocou ali nesse material de apoio o seu conteúdo, atividade. Conteúdo, atividade. Toda aula ele vai fazer atividade? Não, porque os outros alunos também não fazem. Né? Então tem aula que é uma roda de discussão, é uma aula dialogada, é a apresentação de um vídeo, tudo bem, ele vai fazer atividade no momento em que você vai apresentar a atividade para os demais alunos. Isso você inclui nesse processo, ele não está fazendo ali separado, sozinho. É importante também que você compartilhe com o profissional da sala de recursos aquilo que você está fazendo, né? Passe para ele, olha, eu adaptei essa atividade, você acha que está legal? Eu fiz essa atividade aqui de exercícios. Então dialogue com essas pessoas que estão ali e que conhecem esses alunos, que trabalham diretamente com eles bastante horas por semana em muitas escolas, né? Então essa é uma dica importante. Prepare esse material, faça essa atividade e aí eu faço bimestralmente porque eu imprimo e depois eu vou fazendo algumas modificações, obviamente, se eu percebo que é necessário. Mas você pode fazer a cada aula, a cada semana. O importante é que você tenha esse material e que esse aluno tenha esse material, que a escola imprima, faça lá uma encadernaçãozinha ou grampeie. É importante que ele tenha isso com ele, com ela, né? Esse aluno tem esse material. Bom, aí a segunda etapa, eu passei essa atividade, eu faço a minha ficha a minha folhinha de registro, a minha ficha de registro. O que eu coloco nessa folha de registro? Bom, tal dia eu fiz uma atividade X com esse aluno. A apoio, em geral eu peço para apoio preencher. Ele fez em quanto tempo? Ele fez numa boa? Ele resistiu fazer? Por quê? Ele precisou de ajuda? Que tipo de ajuda? Ele precisou de alguma dica? Uma dica gestual, visual? Você teve que ler para ele ou explicar o conteúdo ou explicar o que estava no texto? Então eu vou fazendo uma tabelinha em que esse profissional ele possa ir preenchendo para mim. No final da aula ele me entrega, Priscila, ele fez e foi assim, 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 né? E entrega a atividade.
E eu, no nosso HTPI é aquele horário que o professor tem. Aqui na minha cidade são 2 horas por semana. A gente fica na escola, mas a gente não está em sala de aula. Esse horário de HTPI, gente, é muito importante, né? Porque é o momento que você pode fazer isso. Fazer uma atividade, corrigir essa atividade, dar uma olhada na folha de registro. E aí eu acho importante, né, que nesse momento a gente também tem uma anotação nossa. Olha, gente, eu tenho um caderno que eu anoto as salas de aula que eu ministro aula e eu faço anotações de todos os alunos ali. Não todos, todo dia, mas, por exemplo, se eu passei uma atividade, quem que faltou, eu coloco ali. Eu coloco ali, olha, eu passei a atividade e fulano não fez, ficou brincando, ou passei um vídeo, fulano dormiu. Não é no sentido de punição, mas eu registro ali para eu ter essa conversa com esse aluno, olha, esse dia, vamos lá, né? E eu ter o registro do andamento, o que eu fiz que deu certo, o que não deu certo. Então, para esse aluno e aluna que precisa de uma atividade adaptada, é muito importante que você tenha lá um caderno em que você anote, olha, eu dei uma atividade, um vídeo, mas esse aluno faltou 2 semanas seguidas. O que aconteceu? Né? Depois eu vou verificar. Aqui não houve muita aprendizagem, mas espera lá, ele faltou. Ou ele veio para a escola, mas não fez. Por que não fez? Vai lá na sua ficha. Então esse acompanhamento ele é muito importante, porque é ele que vai mensurar para você, professor, se esse aluno está aprendendo ou não. E não é uma coisa complicada que vai demandar um tempo enorme, não. Vai demandar uma atenção, né? Um carinho de você sentar ali e de fato preencher essa ficha, essa sua observação para você compor o processo de aprendizagem dessa criança, desse adolescente. Então, a folha de registro, o caderno que você anote, o material de apoio e a atividade adaptada. São esses 4 itens que, na minha opinião, são fundamentais para que a gente tenha uma inclusão de verdade, né? E se você está gostando, se está sendo útil para você, curte aí esse vídeo, compartilha com seus colegas professores e não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Uma outra coisa que eu queria dizer, bom, ele fez a atividade, então o que eu vou fazer? Reforçar, que é o vídeo que eu falei, que eu gravei na última semana. Bom, quais são os reforçadores que eu posso utilizar com esse aluno? Então eu sempre vou reforçar essa atividade, ele ter feito essa atividade. Não ele ter só acertado, mas ele ter feito, ele parou ali, ele se concentrou para fazer. Eu queria até contar um exemplo, né? Eu fiz uma atividade adaptada para um aluno, TEA, que ele tem muita dificuldade de elaborar texto, mas ele compreende muito bem, ele participa das aulas. E aí, qual foi a atividade que eu fiz? A gente assistiu o vídeo Tempos Modernos e a gente tinha lido textos, trabalhado com aula dialogada sobre a Revolução Industrial. Então, para ele, eu pedi que ele fizesse tópicos daquilo que ele tinha entendido. Então, eu fiz um quadro, desse lado você faz o tópico, desse lado você observa se algum desses tópicos que você colocou sobre a Revolução Industrial, se tem algo do filme que comunica com esse tópico. Então, ele colocou, por exemplo, né, eu corrigi hoje essa atividade, ele colocou ali Revolução Industrial, exploração do trabalhador, trabalho repetitivo, foram as palavras que ele lembrou, que ele encontrou para falar da Revolução Industrial. Aí o que ele pôs na coluna do lado? O filme Chaplin mostra ele lá apertando o parafuso com trabalho repetitivo, ele fazendo essa crítica, ele fazendo a crítica de que trabalhava muitas horas e ele se sentia vigiado no trabalho. Então olha que coisa linda. Aí quando ele terminou, e ele fez um levantamento de em torno de uns 15 tópicos, aí eu reforcei e conversei com ele, eu falei, olha, agora daqui é que a gente vai escrever o texto, porque agora você já sabe os tópicos, aquilo que você vai colocar no texto. Ele falou, nossa, professora, acho que vai ficar mais fácil mesmo para mim assim.
Então nós vamos trabalhar semana que vem, até conto para vocês como é que foi essa experiência, mas foi muito bacana, ele ficou muito engajado, ele gostou de fazer essas 2 colunas, tentando encontrar no filme o que preenchia aquilo que ele tinha falado sobre a Revolução Industrial. Por último, pessoal, uma coisa que eu tenho sentido muito, né, e isso não tenho sentido na escola com as crianças que precisam de adaptação. Eu tenho sentido com todas as crianças, todos os adolescentes. Existe, talvez, na sociedade brasileira um descrédito da função da escola, do para que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que estudar? Então eles falam assim para mim: ah, professor, eu vou jogar futebol, eu vou ser o Neymar. E eu sempre digo, mas tem um Neymar só. Tem um influencer digital que ganha milhões dentro aí da internet. Né? Tem um DJ, um cara que fez não sei o quê. Então tem um. Então eu falo para ele, se você não for esse um, você tem que ter um plano B. E você tem que ter cartas na manga, tem que ter uma ferramenta para competir no mercado, para você ter um trabalho, para você ter um trabalho que te faça feliz, que você goste. Então eu percebo que é uma dificuldade muito grande nesse convencimento de que a escola é importante sim. E que ela é um elemento que vai te dar, vai abrir portas, porque existe esse descrédito. Ah, não, mas o fulano joga bola, ganha muito dinheiro e nem estudou. Sim, mas é um, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse diálogo com os nossos estudantes, né? Reforçando que sim, a gente tem que ter plano B, plano C, ainda mais nessa sociedade tão competitiva, e que a escola ela é um elemento importante por N razões, mas esse, né, que contrapõe o discurso que ele já vem pronto. Ah, não precisa estudar, fulano ganha dinheiro. E por que eu tô falando isso aqui no canal da inclusão? Porque os alunos que fazem as atividades adaptadas, que têm diagnóstico, eles falam para mim: ah, não precisa estudar, professora, a prova é adaptada. A atividade é adaptada. Adaptado não quer dizer mais fácil. Né? Não quer dizer que você não precise se esforçar. Então, também é importante que a gente tenha esse convencimento, tanto para esse adolescente, quanto para as famílias, de que é importante sim pegar esse material de apoio, examinar esse material em casa, estudar em casa, revisar, estudar para avaliação quando ela acontecer. Então, esse convencimento, essa conscientização de que é importante sim estudar, é importante sim você ter essa boa formação, é para todos. E não é porque essa criança tem uma atividade adaptada que ela então não precisa mal ir para a escola, não é isso. É importante que a gente tenha isso muito bem definido dentro de nós para que a gente possa passar para eles também, certo? Então hoje era isso que eu queria dizer para vocês: material de apoio, a atividade adaptada, seu caderno com as anotações e a folha de registro, né? E, por último, a conscientização de que é importante, sim, estar na escola, estudar, acompanhar, se dedicar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um monte de gente curte e acaba não se inscrevendo. A gente vive na pressa, né? Se inscreve aí no canal, que é muito importante para nós, tá bom? Um grande abraço.